Seria muito bom que a gente usasse a nossa imaginação sem preconceitos. Reitero a vocês a minha visão de preconceitos. Preconceitos para mim são aqueles conceitos que você comprou pronto, que você não chegou a pensar, você não chegou a construir conceitos, portanto ficou no nível pré, pegou só o pacote pronto da sociedade. Preconceito é próprio daquele que não para pensar e criar os seus próprios conceitos. Olhar esses exemplos históricos com olhos de primeira vez e tentar entender qual é o valor que estava por trás disso que hoje a gente vê de maneira tão preconceituosa. Que ele dizia que também esses guerreiros, ao longo da história, muito dificilmente matar era considerado sinal de honra, ninguém era condecorado porque matou muita gente. Matar era considerado valioso quando isso era extremamente necessário e quando o adversário estava em igualdade de condições. Tinha tanta condição de se defender quanto você. Estava consciente da sua presença. Estava tão armado quanto você. Matar alguém covardemente era desonra. Ou seja, matar em si não tinha valor nenhum. Agora, se extremamente necessário e feito em condições de igualdade, dando ao outro o direito da defesa, sim, pode ter um valor. Ele cita inclusive o código dos guerreiros samurais, que era o Bushido, que proibia aproximar-se furtivamente do inimigo, aproximar-se pelas costas e coisas do tipo. A vida física tem um valor e é um valor grande, mas exatamente para não retirar da vida o seu valor, há que haver valores maiores do que ela. Há que evitar rastejar sobre a terra. Colocar-se de pé é um atributo do corpo físico humano, mas também do corpo metafísico. Colocar-se de pé é honra e dignidade. É ser um pontífice entre céu e terra, é trazer valores ao mundo. Isso não pode ser desconsiderado, em nome de apenas sobreviver, pelo menos não para esses grupos. Ele cita mais uma vez alguns episódios, essa história tem muitos episódios muito bonitos. Disse que num determinado momento Xerxes, na Batalha das Termópilas, manda um recado a Leônidas: entreguem suas armas, molon labe. E Leônidas responde: venham pegá-las. Molon labe, venha pegá-las. Ou seja, ele não temia a morte, ele sabia que a morte era inexorável. E tinha essa capacidade de resistir como uma muralha, dando o seu melhor, pensando no seu povo que estava atrás, que precisava daquele tempo. Pensem, imaginem que talvez esse momento histórico seja um grande palco de uma grande Termópilas. Conseguem fazer esse exercício de imaginação comigo? Vamos tentar imaginar esse momento histórico tão adverso que estamos vivendo com uma grande Termópilas. E que um grande guerreiro, um grande rei, um Leônidas divino, escolheu a dedo os guerreiros para colocar nesse momento histórico. Aqueles homens despertos e de boa vontade, que sejam capazes de segurar essa onda de ódio, de destruição, de alienação por 3 dias, para que a humanidade possa se fortalecer e reagir. Os homens que estão despertos num momento histórico como esse, que estão imbuídos de lucidez e amor à humanidade, são como os 300 de Esparta, segurando um pouco as forças sombrias do ódio, da destruição, para que a humanidade tenha tempo de restabelecer a lucidez, fortalecer-se e lutar contra tudo isso. Leônidas sabia que era só isso que ele tinha que fazer, resistir por 3 dias, para que os gregos se fortalecessem. Já parou para pensar que talvez você esteja na lista do grande Leônidas? E que ele espere isso de você? Apenas resistir. Resistir contra o avanço do discurso de ódio, da alienação, da desumanização, de deixar de considerar o ser humano como teu companheiro, como tua família, como teu companheiro de batalha. De deixar de lutar contra a adversidade, deixar de resistir, seria uma traição. Uma traição a um código guerreiro que um grande Leônidas espera de nós. Isso é um bom exercício de imaginação. Ele vai reiterar, então, que a honra é um salário psicológico e que o orgulho, o são orgulho, é a posse dessa honra. Ele conclui essa conexão lógica dizendo que a felicidade é a posse de uma honra imaculada. A verdadeira felicidade humana se baseia exatamente na posse de uma honra imaculada. É aquela história de estar em paz com céus e terra, dando o seu melhor e deixando pegadas humanas no mundo.
E isso tudo, segundo ele, e ele tem razão, é anacrônico nos dias atuais. Parece quase que uma loucura, parece bizarro, parece ultrapassado. Já ultrapassamos tudo isso. Não, a tecnologia ultrapassou as bigas do passado. Mas o homem que conduz a tecnologia não superou o homem que conduzia as bigas. Nós estamos como se você imaginasse duas colunas sustentando um frontão grego. Uma dessas colunas cresceu desmesuradamente e a outra está pequenininha. Ou seja, a ciência, a tecnologia avançou muito e a humanidade, o processo de valores humanos, de construção do ser humano, está lá embaixo. É evidente que esse frontão vai deslizar. E esse frontão representa a civilização, os valores artísticos, morais que a humanidade reuniu ao longo do tempo. Tudo isso pode desmoronar, porque o frontão está sustentado de maneira totalmente desigual. Nós crescemos muito em uma coluna, na outra não. Talvez tenhamos até regredido na outra. O aspecto humano nosso hoje cada vez mais está entrando num nível precário. E o pior de tudo, um nível tribal. Ele dizia que a paixão por superar seus limites é aquilo que mais inflama o coração do guerreiro. Paixão por sair daqui maior do que entrou. Superar limites, poder mais, ser mais. Esse desejo de poder sobre si próprio, de poder virar o jogo, de poder lutar e proteger o companheiro que está ao seu lado. A ideia do escudo, da Andreia, a coragem em grego. Os 300 de Esparta, se alguém já teve oportunidade de viajar por essa região, que hoje não é ponto turístico, Termopilai, a região das Termópilas, dos Portões de Fogo, há lá ainda essa placa e uma estátua enorme de Leônidas. E um poema nessa placa, que é um poema do grande poeta Simônides de Cels, que diz o seguinte: forasteiros passantes, aos espartanos dizeis que aqui nós jazemos, leais às suas leis. Isso é muito bonito. Dizeis aos espartanos, esses que aqui passam, que aqui nós jazemos, leais às suas leis. E era o que eles queriam realmente que fosse dito. Ele vai falar de um assunto muito delicado, já encerrando quase a história, que são os veteranos de guerra, aqueles que voltam para casa depois de ter travado uma batalha, aqueles que sobrevivem. Ele diz, é muito comum que digam que essas pessoas vêm com traumas, com pânico, com um monte de problemas. Às vezes pode acontecer, mas às vezes o drama do veterano de guerra voltando para casa não é esse. Mas é o fato de que ele vive em uma sociedade civil que nada tem a ver com o código de honra guerreiro. É muito diferente de um espartano voltando para Esparta, onde o dia a dia de toda aquela civilização estava coerente com esse código. Hoje, um homem que volta para uma sociedade civil, ele vai perceber que os seus valores geram até uma certa exclusão dele dentro da sociedade, um certo medo, quando não um certo desprezo. Os seus valores são anacrônicos, estão fora do lugar. E chega a acontecer das pessoas desconfiarem um pouco dele, como se ele tivesse um neurótico, um desequilibrado, alguma coisa do tipo. Ele vai falar que a capacidade desse guerreiro de coesão, de trabalhar em grupo, de dedicar-se a serviço pesado, essa fidelidade a um sentido de honra, sacrifício compartilhado, resistência à adversidade, abnegação, entrega, seriam de valor tremendo dentro da sociedade. Porque a sociedade necessita disso. Em tempos de paz necessita-se muito disso também, mas que a sociedade, da maneira como nós vivemos, não comporta esses valores. Muitas vezes nem aceita. Pode até falar de abnegação e de lealdade, de espírito de grupo, mas concretamente não vive, não tem essa mentalidade. É uma mentalidade de individualismo, cada um por si, e a lei do menor esforço. Portanto, esse guerreiro muitas vezes se sente um deslocado, é como se fosse um homem sem pátria. Sua pátria guerreira se dissolve e de repente ele está inserido num grupo que não compactua de nenhum dos seus valores. E isso realmente é o trauma de voltar para casa no nosso momento atual. Ele diz que a sociedade, a vida comum do dia a dia, nada mais é do que um novo campo de batalha, que cairia muito bem o autocontrole, a ação guiada por princípios morais, não querer vencer a qualquer custo, é aquilo que eles chamam de pureza da arma, ou seja, não usar a sua defesa por qualquer coisa, por uma crise de cólera, por seja o que for. O descontrole moral do homem faz com que ele não possa ter nenhuma coisa que possa ser agressiva,
Porque não se confia no homem para portar a qualquer objeto que o torne agressivo. Seu descontrole moral é a pior das armas. Tá? Na mão de um homem descontrolado, qualquer coisa, um prato de cozinha se torna perigoso. Então ele diz que esses valores seriam muito úteis dentro da sociedade. Seriam talvez uma operação de resgate. Ele fala mais uma vez sobre Alexandre, né, essa capacidade que ele tinha de coesão de pessoas à sua volta e como esse código de guerreiros é capaz dessa coesão, que é uma coesão que não existe na nossa sociedade. Muito raro, às vezes em pequenos grupinhos, no geral é cada um por si, como se fossem um monte de células isoladas que não trabalham pelo corpo. E isso condena à morte o corpo. Impossível trabalhar dessa forma. Essa coesão que a natureza levou um ciclo muito longo para construir no nosso corpo físico. Nesse momento, nós teríamos que ter capacidade de construir conscientemente entre os corpos físicos da humanidade. Conquistarmos um todo orgânico, que a ética guerreira clássica sabe muito bem como fazer isso. Porque, no fundo, a vida é uma guerra interior e exterior constante. As adversidades são constantes, as dificuldades constantes, e se nós não sabemos trabalhar para vencer as adversidades sem considerar o outro como um inimigo que tem que ser eliminado, ou eu ou ele, nós teríamos uma resposta que nos levaria, em toda a crise, a um patamar melhor de civilização. E nesse momento histórico precisaríamos muito disso. Cresceríamos com as crises e não nos destruiríamos com as crises, que é muito comum acontecer. Alexandre dizia que a nossa conduta estimule todos os homens a desejarem ser nossos amigos e a temer nossa inimizade. A nossa conduta inspire nas pessoas respeito e desejo da nossa amizade e medo da nossa inimizade. Ou seja, a nossa conduta é um fator de coesão.